Louvado, engrandecido seja Deus. Cumprimento a amada igreja de Deus com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero convidar mesmo para nós lermos aí Mateus, a partir do versículo 14. Vamos ler aí até o 21. Diz assim a palavra do Senhor: E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Amém, queridos? Louvado, engrandecido seja Deus. A palavra do Senhor, queridos, aqui nos explica, a importância que tem, de nós exercitar a nossa fé. Não é verdade? Fala de fé e também fala de consagração, com jejum e oração. Nossa diaconisa Tecla já deu aqui um testemunho de fé, porque não adianta que se nós formos fazer uma obra para Deus sem fé, é impossível agradar a Deus. E o Senhor não vai operar, querido, porque o Senhor só opera nas nossas vidas e através das nossas vidas quando Ele se agrada de nós. Não é verdade? Se nós tivermos uma atitude que agrade a Deus, quando nós exercemos a nossa fé, nós estamos agradando a Deus, porque afinal de contas nós somos o quê? Filho da fé, não é verdade? Nós somos filhos de Deus pela nossa fé. Se nós não tivéssemos fé que Deus existe, que foi Ele quem fez os céus, a terra e o mar e tudo que neles há, nós não aceitávamos Jesus, não é verdade? Nós não servíamos a Deus. Então, quando eu e você aceitamos a Jesus, nós acreditamos, tivemos a fé, e esta fé ela tem que permanecer no meu e no teu coração para sempre, não é verdade? E daí nós vamos cada vez, essa fé ela tem que ir crescendo, até porque nós temos que ir tomando posse, de tudo que temos direito pela fé, não é verdade? Porque os dons de Deus, é tudo para nós adquirirmos, para nós assim ter uma vida abençoada aqui na terra, gozando de todos, de todos os privilégios que o Senhor dá para nós. Nós sabemos que quando Ele enviou os discípulos, abençoou para eles fazer a obra, Ele deu poder, autoridade, para os discípulos, expulsar demônio, curar os enfermos, e pôr em liberdade os cativos, oprimidos, Então, nós sabemos que isso aconteceu através da vida dos discípulos. Por quê? Porque eles creram, eles tiveram fé, e aonde eles chegaram, que eles colocaram a mão, que
que eles estenderam a mão em lugar, algumas coisas colocava a mão, em outras estendia a mão, querido, em outras só profetizava. O milagre acontecia, por quê? Porque eles estavam exercendo a sua fé, né? E se nós, a palavra do Senhor, aí é que nós vemos que acontece uma situação nesse lugar, não é verdade? Acontece uma situação, os discípulos do Senhor Jesus estão ali e de repente um homem que tem um filho, que tem um problema, né? Quando ele sabe, os discípulos de Jesus por onde passava, né, os milagres iam acontecendo, não é verdade? Deus ia fazendo milagre através da vida deles. E eles estavam maravilhados com tudo o que acontecia, né? Só que todos nós, queridos, nós passamos por experiência nova. A palavra do Senhor diz que quem serve a Deus, ele anda em novidade de vida. Não é verdade? Sempre tem um fato novo, querido. Sabe para quê? Para nós crescer, né? Para nós avançar, né? Assim na presença de Deus, querido. Na obra, em tudo que nós estivermos fazendo para o Senhor ou para nós mesmos. Não é verdade? O Senhor não chamou nós para retroceder e nem para viver uma vida raquítica, não é verdade? Para ter um voo de ano molhado. O ano molhado ele só voa daqui para ali, é só um pulo. Não, o Senhor chamou nós para tomar voo de águia, né? Não é verdade? O voo de águia, querido. Então, que é a ave que tem o voo mais elevado. Essa é a que nós temos que nos comparar, né? Nós temos que imitar, né? E temos que buscar pela fé, né? Nós temos que dar esse salto, né? Na nossa vida espiritual e em todas as áreas das nossas vidas, né? Achei muito importante esse testemunho. Ela podia ter se acovardado e todos ali iam ser roubados e ela também, se ela não tivesse exercido a fé que ela recebeu de Deus, não é verdade? Por quem? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós e ele nos deu essa fé, essa coragem, essa determinação. Quem tem o Espírito Santo tem isso, querido. Então aquele homem levou aquele menino, né? Aquele filho com aquele problema, aquele demônio que perturbava aquele menino. E ali aquele demônio só ainda não tinha tirado a vida daquele menino, sabe por quê? Porque ele ficou ali até o dia do Senhor ser glorificado através daquele demônio. Sabe por quê? Porque demônio serve para isso também. Assim, para o nome do Senhor ser glorificado. Então, o que acontece? Eles chegaram, os discípulos começaram a expulsar e não conseguiram. E o menino tinha um problema sério. O demônio jogava ele na água, jogava ele no fogo, querido, que era para ele morrer, porque demônio ele não tem amor pelas vidas, ele só quer matar. É demônio. Ele veio para quê? Para roubar, para matar e para destruir. Não é verdade? Mas Jesus Cristo veio para quê? Para dar vida e vida em abundância, né? Então aquele menino, aquele pai, né? Ele teve o privilégio de encontrar com o próprio Jesus, não é verdade? Mas aquele privilégio, querido, eu quero te dizer que já estava escrito lá nas alturas, né? No caderno de Deus, estava tudo preparado para acontecer aquele milagre, querido. Então por isso o Senhor guardou. Sabe por quê? Porque quando apareceu aquele homem cego, que eles disseram, por que ele está cego assim? Foi aquela parábola do homem cego, naquela palavra que diz, é pecado dele ou dos pais dele? E o que foi dito por Jesus? Ele disse não, nem o pai dele pecou e nem ele, né? Não foi nada. Esse aí foi para o nome do Senhor ser glorificado, essa cegueira. Então aquele demônio também foi, e sabe para quê? Também para passar uma experiência nova para os discípulos de Jesus, porque ele estava acostumado a expulsar demônio de todas as formas, mas aquele dali era uma casta de demônio diferente, que eles não conheciam, eles não tinham o entendimento.
Quanto mais ele expulsava, mais o demônio fazia arruaça. Aquele menino escumava. Nós vemos filme que passa daquele menino. Aquele menino endemoniado, ele escumava e se batia para todo lado. Se não fosse seguro, o demônio levava ele para dentro de um fogo ou levava ele para dentro de uma água para matar ele afogado ou queimado. E o pai já sabia, ele tinha aquela luta. Toda vez que o demônio manifestava, eu creio que ele até amarrava aquele menino para ele não, o demônio não levar ele para o fogo e para a água, né, para matar. E ali ele teve a esperança no discípulo, querido. Nós não podemos deixar ninguém sair frustrado. Por isso que nós temos que prestar atenção na palavra do Senhor. Nós precisamos prestar atenção na palavra do Senhor. Ler e meditar e buscar do Senhor o discernimento. Para nós assim aprender, assim pegar para nós as estratégias santas que Deus dá para nós fazer a obra, querido. Para nós fazer a obra na terra, porque nós não sabemos, a qualquer momento pode chegar uma situação parecida com essa, assim diante de mim e de você. E nós sabemos, nós temos que saber o que fazer, não é verdade? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, mas eles não sabiam. E Jesus chegou de imediato. Não, o homem foi nos discípulos, não deu certo. Graças a Deus que Jesus estava ali, né? E ele já foi para Jesus. Diz, está aí, o filho está dessa forma. Tem misericórdia do meu filho, Senhor, porque meu filho está nessa situação. O demônio, quando baixa nele, leva para a água, leva para o fogo. E aí eu levei para os teus discípulos, né? Eu não ia incomodar o Senhor com esta causa, porque eu soube que os discípulos estão fazendo milagre também. Mas eu levei e os discípulos não puderam expulsar. E agora eu quero saber do Senhor. Eu estou trazendo para o Senhor fazer alguma coisa. E o Senhor falou para os discípulos, né, queridos? Ó geração incrédula e perversa. Quando nós deixamos de aprender o que Deus quer ensinar para nós fazer, para nós tomar posse. E para nós assim, para através de nós, Deus abençoar as pessoas que estão sofrendo nas mãos de Satanás, querido. O Senhor não se agrada. Ó geração incrédula e perversa. E ele foi dizendo aí, ele foi falou sobre a fé. Para quê? Para que os discípulos também não desanimassem da fé deles. Ele explicou sobre a fé. Não, vocês continuam usando a fé de vocês, porque é através da fé de vocês que eu vou fazer o milagre. E se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês podem dizer para esse monte, passa daqui para lá, e ele passa de imediato. Continua exercendo a fé. Continua exercendo, não para. Geração incrédula e perversa. Continua aprendendo e fazendo, praticando, fazendo a obra, usando a fé, exercitando a fé. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, porque vocês não expulsaram esse demônio, né? E Jesus não deixou ninguém também confundido, né? Sem saber o que fazer, sem saber o porquê. Ele disse, vocês não expulsaram esse demônio, sabe por quê? Porque essa casta de demônio precisa de um preço mais alto. Tem que ter jejum e oração, né? Para expulsar esse demônio. Orar, ele já orava muito, querido, com certeza, né? Só que precisava do jejum. Hoje a igreja aqui fez um jejum, não é verdade? Nós que temos o temor de Deus, fazemos também jejum em casa. Quando não viemos na igreja, quando não podemos fazer na igreja, quando não estamos na igreja, por um motivo nosso, problema nosso, é um direito de todo mundo, não é verdade? Nós servimos, aceitamos Jesus para ser livre, para ser liberto, não é verdade? Então, mas isso não impede eu e você de fazer o nosso jejum, de fazer a nossa consagração. Se nós saímos para fazer a obra, nós temos que entregar um jejum. Que no caso dos discípulos aqui, eles não estavam em jejum, querido. Eles não tinham feito um jejum. Quando você sai para uma obra, eu sempre falo aqui, a diaconisa Tecla já sabe, né? Quando você sai para uma obra, eu sempre digo, irmãs, quando eu for para aquele lugar, ali nós vamos para uma boca de fumo, nós vamos para ali evangelizar num bordel, num terreiro de macumba, num lugar onde as pessoas são possessas. Nós temos que fazer o quê? Antes de ir, entregar um jejum para Deus, é claro, depois de orar.
se esmerar na presença de Deus, aí nós, com o jejum, né? Claro, dentro do jejum. Aí nós mete a cara e vamos, porque aí toda casta de demônio que manifestar, ela vai se submeter a mim e a você, né? Pelo nome de Jesus. Porque nós vamos falar, o nome de Jesus é quem expulsa a casta de demônio. Mas eu e você, nós temos que profetizar, né? Nós temos que determinar, nós temos que expulsar pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Mas não é só para abrir a boca para falar isso. Nós temos que ter consagração. E essa casta de demônio só sai com jejum e oração. E eu já quero começar nesta noite profetizando que onde tiver uma casta de demônio que só sai com jejum e oração, que ela agora bata em retirada, caia por terra, dê um grito de derrota e sai onde ela estiver. Em nome de Jesus. É pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Porque uma mulher de Deus, ela tem que viver sempre em consagração, jejum e oração. E toda mulher de Deus, eu sei que faz isso. Eu faço isso e eu sei que as irmãs e os homens de Deus também fazem. Quem trabalha para o Senhor Jesus, querido, tem que ter, né, a instrução, a estratégia do Espírito Santo. É a que Jesus deu para aqueles discípulos. Então, a partir daquele momento, os discípulos, eu tenho a convicção de que eles nunca mais saíram para evangelizar, porque quando eles saíam, os discípulos, quando ele saía, querido, ele já saía, que ele já sabia que eles iam ressuscitar morto, que eles iam expulsar demônio de todo jeito. Eles ainda não sabiam daquela casta, mas agora eles estão sabendo. Agora eles se preparam, né? Então, querido, ir usando a fé. Nunca deixar de usar a fé. Incrédulo e perverso é aquele que sabe que tem a fé e não usa, não coloca em ação, né? E ele tem medo, ele é covarde, mas nós não temos que ser assim. Nós temos que ser perverso quando nós podemos fazer e não fazemos. Você passa, tem um ali caído, você desvia, né? Do caminho, porque em vez de você estender a mão, não é preciso nós ir em todos, querido, mas eu sempre gosto, quando eu não estendo a mão, mas eu fico falando dentro de mim, tem um acidente, tem qualquer coisa, eu fico ali repreendendo, pedindo para o Senhor levar para o lugar certo, encaminhar. Quando nós passamos um acidente, eu não gosto muito de olhar, mas eu digo, Senhor, vai encaminhando, se ainda tiver vida, vai assoprando agora, vai dando livramento, vai quebrando laços de morte, e assim, se nós ver o endemoniado, e nós não for logo expulsar o demônio dele, em nome de Jesus, se nós não for direto, mas indiretamente, nós passa pelas vidas que estão oprimidas, né? Jogada, a mercê de Satanás. Nós temos que profetizar que aquela casta de demônio vai cair por terra e aquela vida vai ser liberta para a glória de Deus, não é verdade? Porque é muito lindo, né? E eu já expulso toda a casta de demônio que tiver, meu Pai querido, na casa da vizinhança dessa igreja, da minha vizinhança, da vizinhança da casa desses irmãos que têm orado, pagado o preço e têm se colocado diante do Senhor. Meu Deus, querido, é de dentro da nossa casa e de fora, querido, nos arredores, onde quer que nós passemos, que as castas de demônio venham cair por terra, porque nós estamos consagrando, nós estamos usando a nossa fé, nós estamos profetizando em nome de Jesus, para a glória de Deus. Assim, queridos, eu quero deixar esta palavra de fé para o nosso coração, né? Vamos usar a fé, nem que seja o tamanho de um grão de mostarda. A fé está pequena, mas você profetiza com fé, porque Deus vai operar. Se você tiver fé, se você tiver convicção, se eu tiver convicção, e eu profetizo, eu tenho a convicção que através da minha fé, o Senhor vai fazer a obra que precisa ser feita na minha vida, na vida da igreja, para a glória dele, e nós vamos testemunhar para a honra e a glória do Senhor, em nome de Jesus. Eu quero agradecer esta rica oportunidade, em nome de Jesus. Quero dizer, querido, que o pai daquele menino, o pai daquela criança, o Senhor expulsou o demônio na mesma hora. O Senhor Jesus repreendeu o demônio na mesma hora. Sabe por quê? Porque Jesus só vivia em consagração. Jesus só vivia em jejum e consagração. Ele tinha um ministério abençoado, porque ele cumpria assim a regra.
Não é verdade? Apesar dele ser Deus e ter esse poder sem precisar fazer. Mas ele fazia, sabe para quê? Para deixar o exemplo para os seus discípulos que eles iam precisar. Jesus podia não precisar, mas os discípulos, que somos nós, precisamos. É tudo, querido, como manda assim os estatutos divinos. E aqui é uma lição para nós. E naquela mesma hora, o pai daquela criança, o pai daquele menino, saiu salmodiando, glorificando a Deus e testemunhando que verdadeiramente Deus estava naquele lugar. Os discípulos eram homens, mas Jesus era Deus. Jesus teve o poder de fazer a obra na vida do filho dele. E assim será feito na vida dos meus filhos, na vida dos teus filhos, onde tiver ainda um demônio querendo operar, assim na vida dos nossos filhos, querendo assim se aproveitar de alguma fraqueza dos nossos filhos, em nome de Jesus, ele está caído por terra. A casta de demônio já foi expulsa no nome de Jesus, porque o nosso Deus já tomou a frente, porque eu e você, nós se colocamos na brecha, assim como aquele pai daquele menino saiu salmodiando, glorificando a Deus, alegre, satisfeito, e nunca mais aquele demônio manifestou, querido. Porque quando Deus faz a obra, ele faz, é completa, é perfeito, para a glória dele. Louvado seja Deus. Com certeza aquele menino virou um pregador também, virou um discípulo de Jesus. É assim que nós temos que fazer essa obra, querido. Nós fomos chamados para isso, para a honra e a glória do Senhor, em nome de Jesus. Eu agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus.